Olá, pessoal, boa tarde. Desde já agradecendo a todos, né, pela atenção, por estarem mantendo os estudos mesmo em meio a esse tempo de isolamento social e ensino remoto, certo? Então, sou o professor Leonardo, professor de História da Escola Estadual em Tempo Integral Alfredo Mesquita Filho, né? E esse vídeo hoje vai como parte de nossa aula remota do dia 10 de novembro de 2020, terça-feira. Estou gravando esse vídeo no dia 9, na segunda, certo? Mas vocês terão acesso a ele na terça-feira, dia 10 de novembro, de acordo com o nosso calendário que foi postado no grupo de estudos de vocês, tá bom? E aí, gente, o que é que temos para hoje? Nós temos a correção de duas questões, na verdade, que ficaram da nossa última aula, né? Que foi passada aí há 15 dias, tá certo? Então, hoje a gente vai corrigir a página 54. Ela é uma página onde há 7 questões e a gente vai corrigir a número 1, a questão número 1 e a questão número 6, tá certo? Então vamos lá, ó. A questão número 1, ela pergunta assim: por que a Mesopotâmia é considerada o berço da civilização? Pergunta muito interessante, gente. Vamos lá, vamos destrinchar essa questão. Por que ela quer saber o motivo, certo? A questão quer saber o motivo, as razões. A Mesopotâmia, professor, o que danado é a Mesopotâmia? Já sabemos, já estudamos, tem esse material disponível video, nas videoaulas que foram indicadas para vocês, tá certo? E também tem aí no livro didático, tá certo? É o conteúdo que a gente vem estudando após termos concluído nossas aulas de pré-história. Então, gente, a Mesopotâmia, ela é uma região, certo, da Terra, localizada lá no Oriente Médio, tá certo? Mesopotâmia significa o quê? Terra entre rios. Então, essa região chamada de Mesopotâmia no Oriente Médio, ela significa terra entre rios. Se tem rio, tem água, se tem água, tem vida. Então, as terras da Mesopotâmia são terras férteis que favorecem o quê? A prática da agricultura. E aí, como já sabemos, é a agricultura, é a domesticação de plantas e também de animais, né? Então, são esses conhecimentos humanos que permitem que os humanos saiam lá do que chamamos de pré-história, né? E passem aí a viver uma vida o quê? Sedentária, organizada, civilizada, desenvolvendo cidades, estado, escrita e coisas do gênero. E aí a questão pergunta por que essa região é o berço da civilização. E aí eu pergunto para vocês, para que serve um berço? Berço é uma cama onde nós colocamos o quem? Os recém-nascidos, os bebês, tá certo? Então a Mesopotâmia é o local onde algo nasceu, né? Foi lá onde algo nasceu. E o que foi esse algo que nasceu? A civilização. Significa dizer que a Mesopotâmia é o local onde, pela primeira vez na história dos seres humanos, dos Homo sapiens, algumas coisas que hoje a gente coloca como coisas que fundam a civilização surgem. E que coisas são essas? Coisas que eu já mencionei, a saber, Estado, cidade, religião, certo? Outro fator muito importante, leis, a escrita, tá certo? Então, são questões aí, são elementos aí que fundam a civilização. Então, eu espero ter respondido através desse vídeo a questão número 1. Já já iremos à questão 6. Pessoal, a questão 6 pede para que você releia um pequeno trecho do Código de Hammurabi, que está lá na página 46 do livro didático de vocês, tá bom? E aí eu vou fazer a leitura desse pequeno trecho. Olha só, me acompanhem. Pode pausar o vídeo também, abrir seu livro nessa página, tá certo? E quando você abrir, você reproduz com a minha leitura. Olha só, se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego.
Se o homem cegou o olho de um plebeu ou quebrou-lhe o osso, pagará uma mina de prata. Se um homem cegou o olho de um escravo ou quebrou-lhe um osso, pagará metade de seu valor. Se um homem tiver arrancado os dentes de um homem de sua categoria, os seus próprios dentes serão arrancados. Esse é o trecho da página 46 que a questão pede que a gente analise, certo? Então, olha só, letra A pergunta o seguinte: que características da sociedade mesopotâmica o texto revela? Gente, olha só, esse trecho, ele fala em homem livre, ele fala em plebeu, ele fala em escravo e ele fala também aí em homem de sua categoria. Ou seja, é uma sociedade estamental, onde as pessoas estão divididas em estamentos, tipos de pessoas, classes de pessoas, certo? Então você vai ter o homem livre, vai ter o plebeu, que provavelmente está abaixo do homem livre, você vai ter também as pessoas escravizadas, tá certo? Então, esse trecho já nos mostra o quê? Que é uma sociedade estamental. Gente, olha só. Se o homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Isso é algo violento ou algo pacífico, né? É algo violento, gente. Então, punições como cegar o próprio olho, ter seus próprios dentes arrancados, mostra o quê? Uma sociedade violenta, tá certo? Então, não vamos criar ilusões de que na Mesopotâmia a paz reinava, né? Até por isso, a existência das leis, que é outro ponto que a gente pode destacar. Era uma sociedade o quê? Organizada, né? Com uma existência de leis, tá certo? Então, são pontos aí que a gente pode tirar dessa análise. E, provavelmente, gente, o principal ponto, que é o seguinte, e o ponto mais importante, que é o seguinte, né? Não existe uma igualdade jurídica entre essas pessoas, né? Os estamentos mais privilegiados que estão no topo, eles têm alguns benefícios perante essas leis do Código de Hammurabi que as pessoas de estamentos inferiores não têm, né? Então veja, por exemplo, se um homem livre ele cega outro homem livre, o olho dele é cego em represália. Porém, se ele cegar um escravo ou quebrar um osso desse escravo, ele vai ter que pagar ao homem livre a metade desse valor. Então ele não é justo. Ele trata crimes iguais com punições diferentes de acordo com a vítima, tá certo? Então, são vários pontos aí que podem ser como a questão coloca, são várias características que são reveladas da civilização mesopotâmica, ou seja, dos povos que habitaram esse local chamado Mesopotâmia, através desse fragmento do Código de Hammurabi, desse texto histórico, tá certo? Dessa fonte histórica. Gente, prestem atenção também no seguinte, ó. Qual é a importância, professor, do Código de Hammurabi? Foi a primeira vez que os Homo sapiens, os humanos, escreveram códigos de leis e condutas, o que pode, o que não pode, o que acontece com as pessoas que cometerem um crime e infringiam a lei. Então foi algo que foi pensado pelos mesopotâmicos, mas que nós temos até hoje, tá certo? Nós temos a Constituição do Brasil, que é um livro onde estão todas as leis do país, tá certo? E nós temos também o quê? O Código de Processo Penal, onde estão os crimes e as penalidades para as pessoas que os cometem, tá certo? Agora sim nós vamos à questão a letra B da questão 6. Letra B pergunta, ó, o que as leis representam para uma sociedade? Qual a importância desses registros para o historiador? E aí, gente, o que a lei representa para uma sociedade? Uma sociedade sem lei, ela não é uma sociedade, ela não é uma civilização. A lei, ela existe como um limite ao seu direito, né? E também o respeito ao direito dos outros. Você não pode tudo e os outros também não podem tudo. E aí, quando há esse acordo, se nasce uma sociedade, se nasce uma civilização.
tá certo? Então, se você acha que alguém cometeu um crime, né, na nossa sociedade existem a polícia, e a função da polícia é investigar e punir aquele crime, certo? Levar aquela pessoa a julgamento. Isso aí está escrito nas nossas leis, tá certo? Então, que representam as leis para a sociedade é exatamente isso, né? As funções da lei, determinar o que pode e o que não pode ser feito e a punição para as pessoas que praticarem aquilo que é criminoso, tá certo? E qual a importância desse registro para o historiador? Gente, é através desses registros que nós, historiadores, conseguimos saber muitas coisas sobre as sociedades que não existem mais, certo? A gente consegue saber o que é que aquela sociedade considerava algo normal, corriqueiro, né? Como, por exemplo, ter um escravo, algo que hoje é um absurdo, já foi normalizado, tá certo? Então a gente consegue saber sobre as culturas, os hábitos das sociedades passadas, tá certo? E servem aí como fontes históricas para a gente saber como essas pessoas viviam, tá certo? O que era bom e a gente pode aproveitar, e o que era ruim e a gente deve excluir da nossa sociedade e de nossas leis, tá certo? Então, quero agradecê-los pela atenção. Ainda recebo essas questões, vocês podem refletir sobre o que eu passei no vídeo para vocês escreverem e enviar por Sigeduc, e-mail ou WhatsApp, lembrando sempre, preferencialmente Sigeduc, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, valeu, é nóis. Abraço.